Ventajas y desventajas del tratamento com alinhadores. Então, se você está pensando em começar a trabalhar com alinhadores, já tem alguns pacientes que estão buscando, pero tu não sabes exatamente quais são as ventajas e desventajas, queda em este video que eu vou contar-lhe todo acá de lo que es bueno de verdad en los alineadores y de lo que tienes que alertar às vezes a tus pacientes de lo que no es tan bueno. Entonces queda aquí conmigo que el video va a cambiar tu visión en los alineadores. Sea muy bienvenido, muy bienvenida a este canal. Yo soy la profesora doctora Rayane Pinto, professora de ortodôncia, ortodoncista, criadora da Odontologia Sem Fronteiras, de Áurea Educação, que são as instituições de pós-grado que eu coordino, e eu estou aqui para falar-lhe das ventajas e desvantajas do uso de alinhadores basado em toda a minha experiência clínica e também relacionado a meus fracassos clínicos, meus amores, porque eu também tive muitos. Mentira quem disse que não tuvo fracassos clínicos, significa que não hizo clínica em la vida. Então, eu estou aqui para dizer-te todo o que eu aprendi desde que eu fui em 2018. Creio que foi 2018 que comecei a trabalhar com alinhadores, quando eu fui a ser minha acreditação da primeira empresa que eu fui acreditada, fui allá para Costa Rica e hice lá a acreditação, a visita à fábrica, aprendi toda a parte de setup. E aí, quando eu cheguei em Brasil, eu comecei a colocar alinhadores a todos os pacientes que apareciam em minha frente, literalmente. E que passou? Tuve muitíssimos fracassos. Depois eu tive que aprender de novo a trabalhar com alinhadores, que alinhadores não era somente cambiar placa, cambiar as plaquitas que veniam, e era necessário compreender quais eram as ventajas e desventajas, compreender a biomecânica, que é o que vamos falar hoje, ok? Então, a primeira ventaja que eu vou falar de los alineadores para ti é a biomecânica direcionada, relacionada a um menor tempo de tratamento, pero de uma maneira bem assim, específica. Então, a questão é, os alinhadores, quando eu utilizo os alinhadores, eu consigo cambiar solamente o que eu quero. Então, a oclusão que está adequada, que está bem posicionada, eu consigo determinar quais são as peças que eu posso cambiar e, por isso, eu acabo ahorrando tempo de tratamento comparado com a ortodôncia fija. Então, os alinhadores fazem com que o tratamento seja mais curto? Mais ou menos. Porque nós conseguimos literal tratar lo que está malo e não tratar lo que está bueno. Lo que não se pode em um caso de uma ortodôncia fija, que eu pongo brackets em todos os dientes, em la maioria dos tratamentos, e muitas vezes eu causo desoclusão em estes dientes que às vezes estavam bem intercuspidados. Então, eu acabo ahorrando tempo de tratamento e fazendo estas modificações, intrusão, vestibularização, lingualização, rotação, solamente a las peças onde eu quero corrigir. Então, isso acaba generando um menor tempo de tratamento em alguns casos. Então, alinhadores generam um menor tempo de tratamento? Depende, pero em alguns casos, sim, ok? Então, uma segunda ventaja de trabalhar com os alinhadores seria a parte estética. Então, muitíssimos pacientes já têm aí, eu creio que já han te procurado, porque viram que a ortodôncia invisível faz com que tu coloques o alinhador e casi não apareça. Então, o paciente pode quitar para ir a uma festa, pode quitar para ir a um evento. Isso é algo super bueno. Então, muitíssimos pacientes que antes optavam por los brackets de zafiro, brackets estéticos, eles vão começar a optar por los alinhadores. Então, por exemplo, eu sempre digo para vocês que a ortodôncia lingual, quando nasceu os alinhadores, a ortodôncia lingual praticamente morreu, porque a ortodôncia lingual era uma opção buena, estética, para os pacientes, pero acaba que queda por detrás de los dientes e muitos se queixam por las molestias en la lengua. Então, quando chegam os alinhadores, nós temos uma melhor opção estética
para los tratamientos. Es claro que la ortodoncia lingual es fija, tiene una ventaja biomecánica, pero también hoy con la tecnología de los alineadores conseguimos hacer movimentaciones también más complejas. Entonces, la estética, mis amores, es la principal ventaja del tratamiento con alineadores. Yo voy a hacer una pregunta ahora para ti. Comparado un aparato fijo, pongo la imagen acá, y un tratamiento con alineadores, ¿cuál tú prefieres? Usted, Nicolas, se fuera a elegir alineadores ou ortodoncia fija, que você iba preferir? Alineadores, seguro. O Nicolas não iba a querer. Aí, então, eu também, amores, eu iba a elegir alineadores. Ni muerta a ser ortodoncia fija. Imagina eu com ortodoncia fija de novo, aqui, como adolescente. Então, eu amo ortodoncia fija, pero há muita gente, incluso você, iba a preferir por la estética. Uma terceira ventaja seria justamente a melhor qualidade de vida durante o tratamento. Então, durante o tratamento, o paciente vai sentir-se cómodo, vai sentir-se feliz, vai muitas vezes colaborar devido a esta razão. Então, temos uma melhor qualidade de vida de pacientes que fazem o tratamento com alineadores comparado a uma qualidade de vida de pacientes que fazem tratamento com ortodoncia fija, e isso está comprovado cientificamente. Então, há uma melhor qualidade de vida de tus pacientes se eles são tratados com alineadores, ok? Há relacionado com a qualidade de vida e com a experiência de seu paciente. Cada marca de alineadores sempre traz como um kit de bem-vindos. Então, cada paciente vai receber, por exemplo, uma cajita bem bonita. Esse é de uma marca nacional que temos acá em Brasília, então vem como um kit, com uma bolsita de cuero, como bem bonito. El de Invisalign vem uma fonda bem bonita, que tu paciente vai sentir-se super feliz em tomar uma foto contigo. Então, o paciente de alineadores é um paciente feliz, é um paciente que está feliz com seu tratamento. É como se ele tivesse como tendo uma coisa buena, não uma coisa mala, compreende? Então, ele está feliz com o tratamento. Uma outra ventaja que casi nadie habla e casi nadie sabe é que você pode utilizar a mesma placa, o mesmo alineador para fazer um blanqueamento. Então, há muitas pessoas que têm, às vezes, uma maior dificuldade a ser o blanqueamento com ortodoncia fija, porque existe o aparato por vestibular. E com os alinhadores, os pacientes podem fazer o blanqueamento utilizando a própria placa do alinhador. Então, é uma ventaja que poucas pessoas sabem e que é uma grande ventaja porque o paciente consiga aí cumprir uma outra questão estética que é o color de los dientes. E por último, uma última ventaja para falar para vocês é que é uma ventaja agora para os doutores, uma ventaja para ti. ¿Por qué, mis amores? Nosotros tenemos todos estos estudios en la ortodoncia, horas dedicadas en aprender la mejor ortodoncia del mundo y todo más. Y eso también el paciente percibe, ¿correcto? Lo que pasa es que muchas veces es más difícil colocar un alto valor, ¿no es mismo? Un ticket bueno para cobrar de su paciente de una ortodoncia fija, porque hay mucha gente haciendo y las personas a veces comparam valores de controle e tudo mais. Então, muitas vezes, fazer um bom ticket, cobrar bem por los alinhadores, é algo que os pacientes, que são pacientes de alinhadores, acabam aceitando mais, porque já existe um valor agregado ao tratamento com alinhadores. Então, os pacientes já sabem que é um valor mais alto comparado à ortodoncia fija. Então, é uma maneira de que tu puedas incrementar as ganâncias de tu consultório. Então, trabalhar com alinhadores, há muitos doutores, eu mesma, quando comecei a trabalhar com alinhadores, isso se hizo um impacto muito grande em minhas finanças. Então, aprender esta nova técnica pode cambiar a realidade financeira de tu consulta, ok? Uma outra ventaja plus que temos aqui do tratamento com alinhadores, é que não necessitas utilizar solamente os alinhadores. Nós temos a possibilidade de personalizar os alinhadores a depender da biomecânica que eu quero aplicar. Por exemplo, este alinhador que eu estou trabalhando acá, depois eu vou pedir para que te mostre com mais detalhes. Mas eu tenho duas personalizações. Eu tenho uma entrada para uso de elásticos de classe 3, então aqui eu tenho um ganchito em la zona del canino inferior, ok? E eu tenho uma outra personalização que é uma zona de botão que eu tinha em meu paciente.
Entonces yo tengo dos personalizaciones, incluso este alineador de esta marca que yo estoy usando es una otra personalización que es esta bolita azul. Entonces es una bola que indica la colaboración del paciente. Entonces inicia azul oscuro y si el paciente usa bastante a lo largo del mes estará azul muy claro. Entonces yo tengo posibilidades de personalizar los alineadores. Yo puedo venir con pinzas específicas para alineadores, hacer cortes para utilizar, por ejemplo, com elásticos para trabalhar com sobremordida profunda. Eu puedo trabalhar com os bite guides em los próprios alinhadores. Então, llevantes de mordida em los próprios alinhadores. Eu puedo, agora, com os novos alinhadores, trabalhar com diferentes espessores de alinhadores para hacer uma pressão a mais em um diente. Eu puedo colocar linhas de pressão para trabalhar em la inclinação de estos dientes. Então, existen diferentes personalizaciones que yo puedo hacer, además de los attachments, lo mismo, que son los aditamentos de resina para mejorar una biomecánica o no. Entonces, los alineadores son altamente personalizables. Yo puedo incluso trabajar con alineadores que hacen presión para hacer una movimentación más grande en una rotación, por ejemplo. Yo puedo personalizar de acuerdo con la biomecánica que yo quiero hacer. Entonces, no piensen que el alineador es solo programado en computadora y yo no puedo hacer nada clínicamente. De manera ninguna. Consigues trabajar también personalizando con pinzas ou também solicitando, em la previsão del tratamento, estes ganchitos para elásticos, espaço para botones e outras adaptações, ok? Se você gostou deste vídeo, hasta o momento está disfrutando aí de aprender mais sobre o tratamento com alinhadores, já deixa um like aqui, comparta com seus companheiros e não deixe de suscribir-te no canal, porque todas as semanas nós temos novos vídeos e vá deixando acá em los comentários se estas ventajas fazem sentido para ti, se você quer aprender mais sobre alinhadores, se queres implementar esta nova tecnologia em tu consulta, ponga acá nos comentários para mim, ok? Agora vamos falar sobre desventajas, não é mesmo? Porque em la vida no todo es Disney, existem ventajas e existem desventajas. E tu tienes que saber, se queres trabalhar com alinhadores, tienes que saber que existem desventajas, porque muita gente vai querer dizer para que use alinhadores, principalmente marcas comerciais. Vean que aqui eu não hablo de marcas comerciais. Invisalign, Ortho, não. Eu hablo de alinhadores, porque em minha cabeça, se tu aprendes a técnica de trabalhar com alinhadores, aprendes o conteúdo, aprendes a biomecânica, tu eres um ser livre. Então, puedes trabalhar com qualquer marca que vá funcionar, ok? É claro que existem algumas marcas que têm algumas patentes, então em alguns casos vamos para essa marca, pero tu não debes ser um esclavo de uma marca comercial em relação a alinhadores. Tienes que ter o conhecimento na cabeça para que puedas usar diferentes marcas comerciais, ¿está bem? Pero ¿cuáles serían las desventajas? Primera desventaja, mi doc, sería la colaboración. Es lo que yo siempre hablo. Alineador arriba de la mesa puede ser lo más tecnológico posible, no hace milagro. Entonces, necesitamos de la colaboración del paciente sí o sí. La gran salida para este problema es que el paciente va a pagar un buen valor. Entonces, así, a grande maioria vai usar porque pagou e estava pagando bastante plata. Então, eu, em realidade, nunca tive problemas de colaboração, de uso de alinhadores. Em verdade, eu tive uma vez uma paciente que tinha náusea. E aí eu não consegui finalizar o tratamento com ela, agora me recuerdo, porque já tinha náusea em colocar os alinhadores na boca. Pero de muitos, foi solamente um caso. Porque, em realidade, como eles pagaram, eles usam. Pero é uma questão que deve ser dicha com o paciente, deve ser uma charla prévia antes de decidir por tratamento com alinhadores, que é necessário o uso de por lo menos 18 horas diárias. Então, é basicamente sacar para comer, sacar para higienizar e volver a usar. São 18 horas, lo ideal, e ele deve dormir com os alinhadores, ¿sí? Uma segunda desventaja seria a adaptação inicial com problemas na habla. Então, debes alertar ao paciente que al início ele vai falar um pouco distinto, pero que después esta cuestión de la habla se va a regularizar. Entonces, esta alteración inicial en la primera semana con la habla acaba siendo algo bueno. Una otra ventaja ahí que yo no hablé con ustedes sería el dolor.
pacientes que usam alineadores, por más que tenga este problema de que hay que usar, van a tener menos dolor durante el tratamiento. Bueno, seguimos con las desventajas. Desventajas también relacionadas a la limitación biomecánica. Imagina que eso es un plástico. Las marcas trabajan con diferentes plásticos. La Invisalign, por ejemplo, trabaja con un plástico llamado Zendura, que incluso es posible de ser comprado si quieres hacer alineadores in-house. Pero el plástico, debido a su característica, no tiene un control tridimensional tan bueno cuanto los brackets. Es por eso que, debido a esta desventaja de que el plástico no tiene el control tridimensional tan bueno como bracket y alambre, muchas veces, para casos complejos, nosotros trabajamos con ortodoncia híbrida, que es alineadores con aparato fijo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, trabajar con un mini tubo para ayudar en una mejora de rotación. Yo puedo trabajar también con botones, con elásticos, para ayudar a una extrusión. Ahí yo voy colocando imágenes para que ustedes vean. Y yo puedo trabajar con diferentes, por ejemplo, mini implantes, cuando yo necesito de una mejora de anclaje. Yo puedo trabajar con ortodoncia híbrida para compensar esta desventaja biomecánica. Y una otra desventaja es que tienes que trabajar con pacientes específicos que quieran ese tipo de tratamiento. Entonces, en verdad, eso no es una desventaja, eso es algo desafiante, de que tú puedas llegar a un otro nivel de pacientes, porque son pacientes que están dispuestos a pagar por este tratamiento. Pero imaginen, ¿por qué tú no estás tratando estos pacientes que tienen un mayor poder adquisitivo de pagar un tratamiento con alineadores para ti? Porque muchas veces usted está dejando de confiar en ti mismo, ¿ok? Esa es la realidad. Usted habla, pero los pacientes no quieren pagar. ¿Es verdad que los pacientes no quieren pagar? ¿O tú no confías en ti mismo de que eres capaz de vender, ¿ok? En recetar este tipo de tratamiento a sus pacientes? Entonces, muchas veces falta confianza porque falta conocimiento. Es por eso que necesitamos ir por el primer paso, el conocimiento, ¿ok? Entonces, debes estudiar, debes capacitarte y después tener la confianza de que tú puedes trabajar con estos pacientes adentro de tu consulta. Entonces, imaginen que adentro de todos los doctores que existen en el mundo, existen aquellos que están trabajando con alineadores. Si tú no estás trabajando, deja de quejarte, por favor, y comienza a capacitarte, porque así vas a tener estos pacientes adentro de tu consulta y vas a conseguir ser un profesional completo, que trabaja tanto con ortodoncia fija como con ortodoncia con alineadores, ¿ok? Perdón la sinceridad, pero yo tengo que hablarte de eso porque nadie está hablando de que tú necesitas confiar más en ti, ¿ok? Entonces no es una desventaja, es solo un desafío, ¿ok? Yo, mis amores, coordino junto con la doctora Renata Cato un diplomado de alineadores en ortodoncia. Entonces, es un diplomado donde tú aprendes desde el inicio del tratamiento con alineadores, diagnóstico y todo más, hasta el paso a paso de cómo trabajar com alinhadores. Que são os attachments, como funcionam, como se instala um alinhador, quais são as mecânicas híbridas, também como ser alinhadores in-house, como ser os alinhadores adentro de tu próprio consultório. Existem módulos de como ser hasta de alinhador com o modelo de yeso tu aprendes a hacer. Também as novas tecnologias de los alinhadores diretamente impressos, como hacer um setup se tu eres uma pessoa que te gusta trabajar con setups. Entonces, hay esta oportunidad de hacer el diplomado Alineadores Pro. En este momento, las inscripciones no están abiertas, pero tú puedes entrar en la lista de espera del Alineadores Pro, del diplomado Alineadores Pro, que es un diplomado formal donde tú recibes un certificado y estará capacitado para trabajar con alineadores después de este diplomado de capacitación, ¿ok? Voy a dejar acá abajo el enlace de la lista de espera, también voy a dejar en el comentario fixado y así tú puedes seguir capacitándose y estaremos muy felices en recibirte allá en el Diplomado de Alineadores Pro, ¿ok? Espero que ustedes tenham disfrutado de este video de alineadores y espero que ustedes estén ahí animados para empezar esta nueva tecnología adentro de tu consulta, porque los pacientes quieren, y tú sabes que los pacientes querem, e a partir do momento que comienzas a trabalhar com os alinhadores, se abre um portal de oportunidades para ti, ¿ok? Dejen nos comentários qual foi a principal ventaja que você não sabia
y que ahora sabes, o entonces la desventaja que no sabía y ahora sabes. También no deje de dejar un like en este video porque así ayuda al canal a crecer y a suscribirte en el canal para que tú puedas recibir los próximos videos, ¿ok? Un beso en el corazón y bye bye.